Olá! Na última videoaula, vimos sobre cabos com carregamento pontual, ou seja, concentrado em determinadas regiões ao longo do cabo. Agora, nós vamos ver aplicações em cabos quando o carregamento é distribuído. Vamos considerar o cabo sem peso mostrado na figura. Ele está sujeito a uma carga distribuída Wx, que é medida ao longo de x. Observe que no caso de o cabo sustentar uma carga distribuída, o mesmo toma a forma de uma curva e a força interna em um ponto torna-se uma tração direcionada ao longo da tangente a essa curva. Em outras palavras, se a gente pegar um elemento infinitesimal desse cabo sujeito a uma carga distribuída, nós teremos que a tração será uma força tangente direcionada aí ao longo dessa tangente da curva. Sabendo disso, nós trabalhamos que o cabo estará em equilíbrio se cada elemento ou cada parte infinitesimal desse cabo também estiver em equilíbrio. Logo, nós podemos aplicar as condições de equilíbrio, que é somatório de forças em x, somatório de forças em y, somatório de momentos em relação a um ponto no sistema bidimensional, para então encontrar as curvas referentes a esse cabo. Começando pelo somatório de forças em relação a x, pelo diagrama, nós temos que a componente dessa tração ao longo de x, ou seja, menos t cosseno de θ, mais a componente dessa tração ao longo de x, ou seja, mais t mais ΔT, vezes cosseno de θ mais Δθ é igual a zero. O que está acontecendo para a gente ter essas variações? Porque a tração ao longo do cabo varia justamente por ser tangente essa curva, né? Então, esse ΔT está mostrando a variação, né, dessa tração ao longo desse elemento infinitesimal. Δθ está sendo a variação do ângulo θ, né, desse ângulo θ ao longo do elemento infinitesimal. Δx, Δy, a variação em x e y. ΔS, a variação do comprimento do cabo, né? E a gente tem aqui, né, Wx, que seria esse carregamento dado em relação ao nosso comprimento do cabo ou em relação à variação aqui de x. Então, nessa condição, nós podemos afirmar, né, só pegando esse primeiro termo e jogando para o outro lado da igualdade, que t cosseno de θ é igual a t mais ΔT cosseno de θ mais Δθ. Considerando então, né, Δx tendendo a zero, dividindo tudo isso, né, por Δx, nós temos então automaticamente por Δx estar, né, tendendo a zero, que Δy também terá a zero, Δθ também tenderá a zero e Δt também tenderá a zero. Por quê? Se a gente não tem uma variação infinitesimal ao longo de x, nós não vamos ter a variação ao longo de y, θ e t. Então, fazendo essa relação, né, analítica aqui, nós temos que t cosseno de θ, né, a derivada disso em relação a x vai ser igual a zero. Novamente, para a gente chegar daqui para cá, o que a gente fez? A gente dividiu esse termo aqui, toda essa expressão, né, por Δx, considerando que Δx está tendendo a zero, fazendo, ou seja, o limite disso, né, tendendo a zero, Δy, Δθ e Δt vai tender também a zero. Integrando, então, né, esse termo, o que a gente tem? Que t cosseno de θ vai ser igual a uma constante que nós vamos chamar de FH. Esse FH varia, tá, em relação à literatura. Algumas vão chamar de T0, outras de FH, vai depender muito do livro que estiver utilizando. No caso do Hibbeler, é FH mesmo. O que esse FH representa? É a componente horizontal da força de tração em qualquer ponto ao longo do cabo, porque se a gente pegar, por exemplo, aqui, quem que é a componente T cosseno de θ aqui? Seria a componente horizontal dessa tração, ok? Isso vale para qualquer ponto, seja esse ponto ou qualquer outro ponto ao longo do cabo. Portanto, fizemos a avaliação ao longo de x.
Vamos replicar, né, esse mesmo raciocínio para fy. Então, nós temos que somatório de f e y é igual a zero, o que implica que componente y aqui, certo? Componente y e componente y de cada uma dessas. Ou seja, menos t seno θ, menos wx vezes ΔX. Aí a gente está considerando o carregamento ao longo de x, ok? Mais t mais ΔT seno de θ mais Δθ igual a zero. Então, passando os dois primeiros termos que estão negativos para o outro lado da igualdade, o que a gente tem? T seno de θ mais wx ΔX igual a t mais ΔT, que multiplica seno de θ mais Δθ. Fazendo, né, aquela mesma relação de dividir tudo por ΔX, considerando o limite aí de ΔX tendendo a zero, automaticamente ΔY, Δθ e ΔT também vão tender a zero. Nós temos o quê? Que a derivada de t seno de θ em relação a x é igual ao carregamento wx. Então, se a gente integrar isso, o que a gente tem? Que t seno de θ é igual à integral de wx dx. Portanto, fizemos a análise para somatório de forças em x e somatório de forças em y. Precisamos agora fazer a análise para somatório de momento. Considerando, então, o momento no ponto O, que está indicado aqui na figura, nós temos, né, que o somatório de momento em O será igual a zero. Se, então, conseguirmos essa relação, comprovamos que o elemento está em equilíbrio. Quem que gera momento em relação ao ponto O? O nosso T, aqui, decomposição em x e y, né, gera o momento em relação ao ponto O, e o nosso carregamento. No caso, essa tração não está gerando porque a linha de ação passa pelo ponto O. Sabendo disso, né, pegando aqui, se nós tivermos o componente x dessa tração, vai estar uma distância, né, ΔY, e o componente y vai estar uma distância ΔX, sendo que a componente x aqui, que é menos t cosseno de θ, menos t cosseno de θ, a componente vai gerar um momento que é negativo, que vai ser no sentido horário, né? Então, é menos t cosseno de θ delta y. Enquanto a componente y vai gerar um momento no sentido anti-horário, positivo. Então, mais t seno de θ delta x. O carregamento gera também no sentido anti-horário, ou seja, também positivo, que vai ser mais, né, wx ΔX, que é a força, vezes a distância, representada aqui por K ΔX. Então, vezes K ΔX. Isso tudo aqui igual a zero. Então, se fizermos, né, as mesmas aplicações que desenvolvemos em x e em y, nós vamos ter que derivada de y em relação a x vai ser o quê? Tangente de θ. Por quê? Nós temos aqui cosseno e seno. Vai aparecer seno sobre cosseno, que vai trazer para a gente essa informação de tangente de θ. Ok? O que nós descobrimos? Lá em y, nós descobrimos, né, que t seno de θ é igual a integral de wx dx. E nós também descobrimos em x que t cosseno de θ é igual à nossa força horizontal, que colocamos como componente horizontal da força de tração. Então, se a gente dividir essa primeira equação pela segunda, nós cortamos o t, fica seno sobre cosseno, que é a mesma coisa a gente dizer o quê? Tangente de t, que nós já vimos aqui, que vale quanto? Derivada de y em relação a x, certo? Logo, nós temos aqui, né, integrando
derivada, nós temos o que? Y, que vai ser o quê? A integral, né, dessa expressão aqui. Ou seja, 1 sobre FH, a integral dessa expressão que é o quê? Integral de WX dx. Portanto, né, nós temos para um cabo sujeito a uma carga distribuída que Y será igual a 1 sobre a força horizontal vezes, né, uma integral dupla de WX dx. Dado que encontramos Y, que é o quê? A curva que o cabo faz durante esse carregamento, essa carga distribuída, nós conseguimos aplicar, né, essa mesma lógica, esse mesmo raciocínio para diversos comportamentos desse cabo sujeito a um carregamento distribuído. Por exemplo, se o carregamento for parabólico, né, o cabo tiver um formato parabólico, nós vamos considerar que o cabo está em formato parabólico. Seu ponto mínimo vai ser dado, né, como a origem. Então, a gente tem Y e X. O seu ponto aqui, né, final, vai ter uma altura H. E nós vamos ter um comprimento L do ponto inicial ao ponto final. Sabendo, né, que Y é dado por 1 de FH da integral de W dx, nós conseguimos aplicar, né, essa relação para a parábola. Aqui eu coloquei W0 porque W0 é o carregamento que vai estar sendo fornecido aí nesse cabo sujeito ao carregamento distribuído no formato de parábola. Resolvendo essa equação, ou seja, essa integral dupla, nós temos o quê? Nós temos que y igual a 1 de FH, que multiplica, né, esse carregamento vezes x ao quadrado sobre 2, mais uma constante vezes x, mais uma constante C2. Como que a gente encontra C1 e C2? Com base nas condições de contorno. Como que a gente avalia essas condições de contorno? Então, se a gente avaliar a figura, sabendo que a origem está na extremidade mínima, né, da nossa curva, nós temos, então, que y é igual a zero, isso implica que x também será zero, ponto da origem ali. Se a gente substituir nessa equação, nós temos, né, y0 e x0, o que fornece de resultado para a gente? Que C2 é igual a zero. Uma outra análise, como, né, esse é o ponto mínimo da curva, a gente sabe que o ponto mínimo ele é dado pela derivada, né? Então, quando a derivada é igual a zero, isso acontece em x igual a zero. Logo, a derivada disso aqui, quando é zero e x é zero, fornece para a gente que C1 é igual a zero. Só é fazer as contas relacionadas a isso. Nessas condições, sabendo que C1 e C2 é igual a zero, nós temos então que y vai ser igual a, cortando aqui, 0 e 0, vai ser igual ao quê? Ao w vezes x ao quadrado sobre 2fh. Ok? Mas como que a gente sabe o valor de fh? Quando y vale h, nós estamos aqui, quanto que vale x? L sobre 2, certo? Então, x vai ser L sobre 2. Substituindo, então, né, nessa equação, o que a gente tem? Que h é igual a W0, L sobre 2 ao quadrado, sobre 2FH. Daqui, então, FH é igual ao quê? W0, L ao quadrado, sobre 8H.
que é o mesmo, né? Sabendo que FH vale isso, se a gente substituir esse FH aqui, nós vamos encontrar um Y em função ali de L e de H, que vai dar exatamente 4H sobre L ao quadrado vezes X ao quadrado. Então, assim, são coisas que a gente consegue inferir ao longo do raciocínio da conta, nada que a gente precise decorar, porque dá para a gente encontrar, certo? Além disso, sabendo, né, que T é igual a FH sobre cosseno de θ, em outras palavras, né, o que a gente está dizendo? A gente tem uma tração. Essa tração tem uma componente na horizontal, que a gente chama de FH, né? Então, cosseno de θ é igual a FH sobre T, logo T é igual a FH sobre cosseno de θ. E considerando aí um ângulo, né? θ entre 0 e π sobre 2, o maior valor de T, ou seja, T máximo, vai acontecer quando θ for máximo, certo? Se o θ nosso for 0, nós temos o quê? Cosseno de 0, que é 1. Se o θ for 90, π sobre 2, nós tendemos a ter o ângulo 0. Então, de 1 para 0, nós vamos aumentando o valor de t. Se for meio aqui, o valor de t vai ser maior que se for 1, certo? E daqui também a gente infere, então, que o t máximo vai ser igual a FH sobre o cosseno de θ máximo para essa situação.